Bom, boa noite a todos, agradeço a todos vocês por estarem aqui presentes novamente, dentro desse projeto 90 Dias. Hoje a gente traz uma convidada especial que, mesmo sem saber de como iria dar continuidade ao projeto, do que iria ser e o que a gente iria abordar, quando a minha esposa entrou em contato com ela, em nenhum momento ela sequer se indispôs a prestar a sua contribuição para todos nós. Jéssica de Jesus, hipnóloga e especialista em complexo de inferioridade. Peço a vocês, salva de palmas para ela. Bom, é um tema bem complexo esse, porque muitas vezes foge do nosso domínio, do nosso contexto, até porque o pouco que eu entendo, às vezes não está no nosso consciente, que seria autossabotagem. Na sua visão, como terapeuta, hipnóloga, o que é autossabotagem? Primeiro, boa noite para vocês também. É um prazer estar aqui, encontrar amigas aqui também de longa data, né? Pessoas queridas aí que a gente já conhece de outros carnavais. Cumprimentando você, gratidão pelo convite, tá? Agradeço. Por me aceitar ter aqui. O Ramon é uma das autoridades aqui na nossa região na questão, né, do cuidado com a estrutura física. Eu tô chegando lá. Ela deveria estar no projeto. Mas aconteceu uma autossabotagem no meio. Uma autossabotagem que ela vai inclusive, a gente pode falar sobre isso, tá? Ela vai dizer o que ela fez pela própria para trazer para vocês. E quero agradecer, sim, a Aline, né? A gente é amiga já de longa data, o convite partiu dela. E parabenizar vocês pelo cuidado de trazer os processos mentais para dentro desse tipo de projeto com relação à educação e à qualidade física. A mente e o corpo, tudo começa na mente. E durante o processo aqui a gente vai desenvolver um pouquinho melhor essa fala para entender um pouquinho melhor qual é o papel da mente num processo de mudança. O que acontece? Então, para fazer a introdução sobre a autossabotagem, eu gostaria de trazer primeiro a origem etimológica de autossabotagem. Mas, afinal de contas, o que é autossabotagem? Então, a palavra autossabotagem, sabotagem, vem de sabot. Sabot, em francês, significa tamanco de madeira ou sapato de madeira. Isso foi usado no século XIX, nas revoluções industriais francesas. Como as condições de trabalho eram muito ruins, as pessoas acabavam tirando o tamanco de madeira, jogando na máquina, e isso fazia com que a máquina parasse. Era uma forma de se rebelar contra aquele sistema que estava funcionando e também pedir melhores condições para quem estava trabalhando. Então, acho que quando a gente entende esse ponto, assim, para entender qual que é o papel da autossabotagem, que nós aprendemos a enxergá-la como uma inimiga do nosso sistema, né? Eu me autossaboto, eu começo uma coisa e eu me autossaboto. A palavra até entrou na moda nos últimos anos, né, com esse conteúdo farto de autoconhecimento na internet. Então, a autossabotagem, na minha visão e da forma como eu trabalho, dentro da linha que eu trabalho, é um sistema de defesa muito bem desenvolvido. E aí eu tenho uma pergunta para vocês, para você também, para dar ênfase nesse tema. Se a autossabotagem é um sistema de defesa, ela está defendendo o quê? O que ela está defendendo? Algo do qual talvez para nós geraria um desconforto? Também. Se nós pensarmos que tu traz uma história lá de trás, eles, devido à situação de trabalho, eles tocariam o tamanco na máquina para ela parar, para promover alguma situação do qual as pessoas olhassem e trouxessem para eles melhores condições. Logo, quando eu me saboto, talvez eu estou buscando algo para me confortar ou não? Me proteger? Me proteger. Tá. Proteger o que nesse ponto? O eu. A autossabotagem está tentando proteger o eu, o sistema que você reconhece como eu. Que eu? O eu que você foi até hoje. O eu que você foi até agora. E parabenizando você, e até vocês bateram nesse ponto, que quem vocês vão ser daqui 90 dias não vai ser o mesmo eu que está aqui hoje. Não vai ser o mesmo eu que começou o processo. Cumprimentando a Maia aqui também, né, que a gente
já teve algumas conversas alguns anos atrás, falamos um pouquinho do processo, e eu perguntei para ela, Mai, você gostaria de voltar onde você estava quando a gente se conheceu 3 anos atrás? Ela, não, por quê? Porque lá era outro eu. Então, quando a autossabotagem entra, ela, né, que ela é ativada, que ela vem ali fazer o papel dela, ela está defendendo o eu existente. Porque essa frase é um pouco clichê, mas ela serve muito bem. É mais fácil um inferno conhecido do que um paraíso desconhecido. E um dos nossos grandes medos dentro desse processo da autossabotagem é ser descoberto que talvez eu não seja tão bom assim mesmo. Vai que eu vou fazer aquela coisa e eu não consigo fazer, ou eu não dou conta, eu paro pelo meio do caminho e eu vou ter que lidar comigo mesmo, descobrindo que talvez eu não era tão bom fazendo aquilo. Ou com base em experiências que você já viveu, talvez outros momentos que você foi para a academia, tentou fazer uma dieta e não funcionou da forma como você gostaria. Então, a autossabotagem tenta proteger o eu daquela dor de ir, não conseguir e isso vai doer. Ou eles está protegendo as vozes que ficam aí dentro de você, repetindo, falando sobre esse padrão, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, está protegendo, por exemplo, a voz da sua mãe na sua cabeça, que ficava dizendo que você era preguiçosa. Então, assim, esse sistema é extremamente complexo. O que a gente está conversando hoje, o que a gente está falando, a gente está dando um caminho, trazendo luz, porque somente através da tomada de consciência desses padrões que é possível agir. Então agora, sabendo que a autossabotagem não é uma inimiga terrível, ela está fazendo o papel dela de defesa desse eu, porque ela não quer que esse eu que tu tenha hoje, que ele deixe de existir, ele quer continuar existindo, porque ali o teu sistema, o teu cérebro, ele economiza energia. Ele está protegendo você. Só que é subjetivo, você não sabe nem exatamente do que ele está protegendo. Então agora está ficando um pouco mais claro. Está protegendo o eu de dor, de alguma forma. Quem você vai ser daqui 90 dias não é o mesmo eu que começou o projeto, vai ter outro eu ali instalado. E o ponto de foco, quando a gente quer vencer a autossabotagem em alguma área da nossa vida, é quem eu estou me tornando, para onde que eu estou indo. Eu era uma pessoa muito sedentária. A Aline que está aqui está de prova. E trabalho como terapeuta, então o dia todo sentada, com a perna cruzada, e aí chegou um momento que começou a aparecer, né? E eu já tinha tentado outras vezes, já tinha me frustrado com o exercício físico, e eu pensei, como que eu posso fazer diferente dessa vez? E eu vi um vídeo que me chocou a alma, porque a gente esquece de um detalhe muito importante. Nós que estamos aqui, a gente tem uma média provavelmente de 30, 40 anos, não sei se tem alguém mais jovem, aí o Joãozinho acho que é mais jovem, a Thay acho que é mais jovem. Então a gente tem essa média de idade entre nós aqui. Deixa eu só pegar o ponto aqui, que eu perdi a minha linha de raciocínio de onde eu estava. Sedentarismo, isso. Como eu poderia fazer diferente, e eu assisti um vídeo que me chamou a atenção, lembrei. E esse vídeo, a mulher perguntava assim, quem você quer que te dê banho quando você ficar velho? E eu assim, se for para alguém me dar banho, que sejam meus filhos, né, pelo menos, né, que a gente tem essa ilusão que a gente cria na nossa cabeça, que os nossos filhos vão cuidar da gente quando a gente ficar idoso. E aí a mulher disse assim, eu não quero que ninguém me dê banho. Eu não quero que ninguém limpe minha bunda. Deve ser extremamente constrangedor para um filho passar por isso. E aquilo ali virou uma chave dentro de mim. Falei, pô, quem eu tô construindo? Quem que eu quero ser quando eu chegar com 50, 60 anos de idade? Eu quero estar inútil ao ponto de eu não conseguir cuidar da minha higiene pessoal? E aquilo ali me chamou muita atenção. Então, naquele momento, ficou muito claro que eu precisava construir uma outra persona, uma outra parte minha, que desse conta de chegar aos 50, 60, 70, 80 anos com saúde apta para cuidar da própria higiene. Senão, qual que vai ser a graça de eu ficar velho, né? A partir desse momento, eu comecei com microtarefas. Eu acredito muito no empilhamento do micro-resultado. O micro-resultado, ele vai jogando energia dentro de você. Então, eu comecei a caminhar 10 minutos em torno da minha casa, em roda do meu prédio.
Aí eu comprei um curso de calistenia de um rapaz na internet, paguei lá R$ 59,90. E aí ele ensina alguns exercícios, então eu levantava da cama de manhã, porque eu precisava quebrar o padrão do meu eu antigo. Ele estava extremamente enrijecido em mim. Só que, da forma como eu estava, se eu tentasse fazer uma mudança muito brusca, que eu já tinha tentado fazer de outras vezes, não tem aquela segunda-feira que a gente acorda, vai resolver tudo, vai ler livro, vai ler a Bíblia, vai aprender o idioma, vai fazer exercício, vai viajar. Começar a dieta. Vai começar a dieta, até que enfim. Então, no meu caso, aquilo ali não estava funcionando naquele momento para mim. Então, eu comecei dessa forma. E hoje eu tenho já uma disciplina instalada de replicar isso durante 1 hora, pelo menos, no meu dia, às vezes até mais, 1h30, 1h40, às vezes consigo fazer 2 vezes ao dia. E o dia que o meu tempo fica muito escasso, por exemplo, esses dias eu tinha 20 minutos, e aí veio aquela voz, ó, a voz da autossabotagem, ela vem pelos seus pensamentos. Ela veio e disse assim, não, acho que hoje vamos deixar, né? Hoje vamos deixar quieto, porque daqui a pouco tem consulta, hoje tem negócio para gravar, então vamos deixar quieto. E eu assim, se você vencer hoje, amanhã você vai estar mais forte. Se eu deixar ela vencer hoje, amanhã a porrada dela já vai ser diferente. Porque na mente consciente, parece muito justo a desculpa que está vindo na sua mente. Não, realmente estou cansado, está chovendo, tive uma semana estressante, tenho pouco tempo. Aquela justificativa, ela é real, ela é verdade também. Não é que ela é mentira, não é uma desculpa só por ser desculpa. Não, aquilo ali também é verdade. E o pensamento naquele momento que eu consegui desenvolver foi, se eu deixo você me ganhar hoje, amanhã você me pega. Eu não, hein? Fui lá, coloquei o tênis e saí no meu prédio e corri 10 minutos ao redor do meu prédio. Ganhei hoje, com 10 minutos, mas eu ganhei. Então, eu ganhei o quê? Eu ganhei do meu eu antigo, o meu eu novo que eu estou incorporando esse eu, ganhou nessa discussão da voz interna, desse diálogo interno. É muito importante prestar atenção no diálogo interno com relação à autossabotagem. A Mai deu... Se eu estiver indo muito longe, Ramon, tu vai lá, me para aqui. E eu também não quero sair do nosso script, do nosso roteiro. Tá seguindo. Tá fluindo, vai. Então, dentro do aspecto, isso tem funcionado para mim, e algo fundamental que vocês fizeram é buscar um mentor. Eu jamais seria a pessoa que eu sou, ou estaria onde eu estou. Um mentor facilita muito a nossa vida. Você consegue sozinha também? Sozinho? Consegue também. Tá? Porém, isso pode custar anos a mais. E eu quero ficar mais alguns anos nessa condição. Então, quando vocês fizeram a escolha de escolher o Ramon, de escolher a Aline para mentorar vocês no processo, vocês aceleraram o processo. Quer dizer que o processo vai ser gostoso? Um pouco sim, um pouco não. Vai ter aqueles momentos que não vai ser gostoso realmente. Porém, nesse momento que não for gostoso, se você conseguir não necessariamente forçar, mas superar, você ganha, pelo micro resultado, uma carga a mais de energia em direção ao que você está buscando. Então, esse novo eu que você está construindo, ele precisa ser incorporado no dia a dia. E aí, um macete para vocês, uma pergunta, porque a pergunta, ela faz a gente sair das crenças que a nossa mente fica presa no padrão dentro da nossa cabeça. Uma pergunta é: pense quem você quer ser daqui 90 dias, porque essa época também a gente está no projeto verão, então, quem eu quero ser daqui 90 dias, lá na praia, com biquíni legal, posso me sentir mais confortável comigo mesma. Aquela mulher lá, aquele homem daqui 90 dias, quando ele acorda de manhã, o que aquela pessoa faz? A que está aqui hoje talvez não faça, mas aquela que eu estou construindo, aquela faz. Então, quem eu estou sendo frequentemente, quem eu quero me tornar e como aquela pessoa daqui 90 dias, hoje, se ela estivesse aqui, brincar de faz de conta, brincar de fantasia, igual que a gente era criança. Se ela estivesse aqui agora, já essa mulher manifestada, essa que eu estou construindo, lá com o Ramon, lá com a Aline, como ela se comportaria hoje de manhã? Quanta água ela beberia? Como ela olharia para os exercícios? Ela ia reinando fazer o exercício? O que eu vou comprar esse curso agora? Tem que fazer esse negócio? Ou ela
iria com vigor fazer isso porque sabe o quanto é importante para ela. Então, acho que essa é a introdução que eu poderia fazer. Seria trazer para a consciência a pessoa que ela quer se tornar? Exatamente, deixar isso claro. Um dos erros mais comuns que a gente comete em direção, em busca dos nossos objetivos, aí vale para todas as áreas. O nosso erro é querer se afastar do que a gente não quer. Como assim? Eu vou usar o exemplo de vocês aqui, né, dentro desse contexto de saúde física. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero perder peso, deixar de ser gordinha, ou porque eu quero ter um corpo saudável? Geralmente a mente fica presa porque eu quero deixar de ser aquilo. Deixar de ser aquilo. Não porque eu estou olhando para o que eu quero. Então é importante isso, eu preciso olhar para o que eu quero. Quando você olha para o que você quer e vai em direção ao que você quer, que nesse caso eu quero ser uma pessoa com uma estrutura física mais agradável para mim mesma, mais forte, mais fortalecida para mim mesma. Quando você olha para o que você quer e para de olhar o que você não... Você já sabe o que você não quer. Pare de olhar para esse lugar. Você automaticamente se distancia daquilo que você não quer ser. Vou usar um exemplo que fica um pouco mais fácil de ver. Eu vou usar o exemplo do dinheiro. A pessoa trabalha. Ela está trabalhando para ficar próspero financeiramente, para viver uma vida confortável ou para deixar de ser pobre? Quem estiver trabalhando para deixar de ser pobre, aumenta muito a dificuldade. Por quê? Porque você ainda está focado no que você não quer. E precisa focar no que você quer. Quando você foca no que você quer, os desafios ficam muito mais gostosos, ficam muito mais divertidos de serem feitos, porque você sabe para onde aquilo está te levando. Na tua mente o não funciona. Não quero ser isso, não quero ser aquilo. Não importa. Igual eu falar para você, aquela velha história, não pense no Fusca Azul. Todo mundo pensa no Fusca Azul. Não funciona. Então, o ponto fundamental é manter o seu foco em direção àquilo que você quer. E o que é foco nesse ponto aqui? Foco é a maior quantidade de energia concentrada em um único ponto. Então, qual é o teu ponto de concentração? Quem você quer se tornar. E isso banca a sua escolha. Você não tem que bancar a academia, você não tem que bancar o projeto do Ramon. Bancar o motivo pelo qual você escolheu isso. Você escolheu isso por um motivo. O Ramon fez a oferta, fez o convite dele para vocês virem, e lá dentro da sua mente alguma coisa disse assim, vamos fazer porque é bom para isso. Então, quando chega a questão da indisciplina, né, da autossabotagem, você deve lembrar a razão por que você está escolhendo isso. A Thay falou um pouquinho do porquê. Então a gente tem um porquê que a gente está fazendo isso, a motivação, o motivo da ação. E tem uma outra pergunta que eu entendo como fundamental nos nossos processos. Para quê? Para que eu estou fazendo isso? Para daqui 90 dias estar linda e bonitona, curtindo a praia, me sentindo bem autoconfiante comigo mesma, né? Então eu acho que esse ponto de olhar para o que eu quero é extremamente fundamental no quesito mudança. Quando tu falou tudo isso, me veio vários insights dentro da tua conversa, e aí eu percebo que eu faço um questionamento para muitas pessoas, e eu questiono o seguinte: talvez tu não saiba aonde tu queres estar daqui 3 anos, mas tu tem certeza do para onde tu não quer voltar. Tu não quer? E aí não é sobre criar novos hábitos, é deixar para trás os antigos que te trouxeram até aqui. Aí é onde entra a autossabotagem, que te trava, porque a vontade de mudar a pessoa tem. Sim. Entendeu? Mas para isso ela precisa deixar para trás hábitos antigos e criar novos. A autossabotagem entra aí porque entra no desconhecido, naquilo que vai tirar a comodidade, o conforto dela? Também. A autossabotagem, como eu vejo. Então, tem vários fatores que criam a autossabotagem na nossa mente. Entre esses fatores, nós temos as situações traumáticas, né? Então, se vocês sentem que vocês tiveram alguns grandes traumas na vida de vocês, eu sugiro realmente que busque profissionais, né, para ajudar a lidar com isso de uma forma mais profunda. Tem a programação por cópia, né, que
é o ponto mais forte, na verdade, você mudar a cópia que você fez. Nós somos mais leais do que livres. A gente é mais leal ao sistema que nos criou do que livres dele. Então, ficar consciente desses programas que fazem a autossabotagem entrar, é importante ficar consciente deles, porque o ponto da autossabotagem que você não consegue barrar ela é porque quando você viu, você já fez. Você não percebeu. O caminho é tão rápido, tão automático, que quando você se deu conta, eu já estou lá na pizza, eu já estou lá no chocolate, já não fui na academia hoje, daqui a pouco só vem o putz. E aí vem uma outra sensação, a sensação ruim, uma sensação negativa. Então, num processo de mudança, levar o novo para o nosso sistema é algo extremamente desafiador e é aí que a autossabotagem entra. De novo, é preferível um inferno conhecido, que ali o teu cérebro economiza energia, já está tudo rodando, já está tudo funcionando, não precisa fazer nada, já está tudo automatizado, do que um paraíso que eu ainda não conheço. E se não for tão bom assim? E se não funcionar para mim? E todos esses ICs que aparecem na mente quando a gente entra num projeto como esse, né? Um desafio de mudança. O mais legal de tudo isso é você começar a perceber que essas vozes que acontecem dentro da mente não são você. São programas, ou que vêm de traumas, ou porque você copiou de alguém, ou porque você teve experiências negativas que te fizeram desenvolver aquela mentalidade, aquele tipo de ação numa determinada situação. Por exemplo, vamos supor que quando eu era criança eu estava passando pela rua, o cachorro da vizinha escapou, veio, me mordeu, deixou uma cicatriz aqui na minha perna. Por segurança, o meu sistema desenvolve medo de cachorro. E aí eu conheço uma pessoa especial, um namorado, uma namorada, e quando eu vou lá na casa dela ver ela tem um cachorro. E aí eu preciso abrir mão porque eu não dou conta de ficar com esse cachorro e com essa pessoa na mesma sala. Ou seja, a partir de uma experiência que gerou dor, o seu sistema encontrou uma forma de te proteger, ou acredita que está te protegendo, para que você não passe por aquilo de novo. Então isso é um mecanismo de autossabotagem. Na questão do desenvolvimento de novos hábitos, por que a autossabotagem entra? Porque é desconhecido. De novo, ela precisa defender o eu que já existe. Ela precisa defender essa pessoa que você aprendeu a ser até aqui. Tem uma pessoa dentro de você que aprendeu a ser dessa forma com relação ao exercício físico até aqui. Mas tem outra que está vindo, tem outra que você quer se tornar, que você está construindo um pouquinho de cada dia. Importante não perder também, e 90 dias vai ajudar muito na programação de vocês, tá, gente? No processo de reprogramar a mente. 90 dias é um período bem legal para você instalar um novo programa. Aí o pessoal diz assim, mas é 21 dias, Jéssica, é 68, é 96. Cara, depende de pessoa para pessoa. Depende da rigidez do teu sistema. Então tem gente que vai fazer um ano a mesma coisa e não vai ficar totalmente instalado. É engraçado porque tem um estudo sobre mudança de hábitos e ele tange que a mudança de hábito pode ser de 9 a 200 e lá vai cacetada dias. Ou seja, se a gente for ver estatisticamente, não comprova nada. Não comprova nada. Eles fizeram uma média de 66 dias para que uma pessoa mude de hábito. Só o que acontece? Dentro disso, é interessante nós analisarmos que o desconhecido, como tu tratas ali, ele gera esse gatilho de medo. E aí esses hábitos, muitas vezes, eles são impedidos de dar continuidade, porque a autossabotagem é algo consciente ou ela é inconsciente? Para mim, 90% do processo acontece inconsciente. Inconsciente. É aquilo que sobe para a sua consciência, que você percebe que está acontecendo, na minha visão, seria de 5 a 10%. É porque tudo é assim, né? O nosso inconsciente, ele ocupa 95% da automatização. Basicamente, a gente faz quase tudo automatizado, né? Ou seja, a gente está ali naquela hipnose, que é um tipo de hipnose, é um tipo de transe também, sabe? Quando você não consegue se tocar do que você mesmo está fazendo. Você vai conseguir se tocar tudo de uma vez? Não. E a autossabotagem, ela é sorrateira, ela pode te contar uma história maravilhosa na sua mente para te convencer a não fazer aquilo. Ela pode ativar os medos
E aí esse do perfeccionismo, por exemplo, que eu acho engraçado, né? Às vezes eu faço alguns trabalhos em empresas, né? E aí os líderes me dizem que vão contratar alguém. E aí pergunto para a pessoa, né? Qual é o seu maior defeito? Ah, eu sou perfeccionista. Ou enche a boca para falar, né? Eu sou perfeccionista. O perfeccionismo, dentro de um espectro, por exemplo, de 0 a 10, se você for 10, você vai ficar paranoico, neurótico. Se você for 0, você vai ficar relaxado, desleixado. Então, o perfeccionismo ele não precisa nem ser 10, nem ser 0. A gente precisa aprender a encontrar o meio de campo com ele. O perfeccionismo é medo de errar. E da onde que vem isso? Qual que é a raiz? Medo de errar. A probabilidade de você ter feito uma coisa errada quando era criança e ter chamado a atenção, batido na tua mão, te mandado calar a boca é muito grande. Porque a maior parte disso vem da nossa infância, vem dos pilares, né? Vem das impressões que a gente teve no nosso primeiro ambiente. A grande maioria vem daí. Então, no perfeccionismo, que é um dos pontos onde a autossabotagem vai agir mais frequentemente, o que a gente precisa entender? A palavra perfeito, a origem dela significa feito do começo ao fim. Não, o que a gente entendeu que é uma coisa perfeita? Uma coisa que não tem erro, que não comete erro. É tudo perfeito, é uma coisa imaculada, uma coisa que não tem erro. Quando, na verdade, a origem da palavra nos diz que perfeito é algo feito, começado e terminado. Isso é algo feito segundo a origem da palavra. Só que com medo de não ser amado, com medo de não ser visto, que são esses nossos medos subjetivos que doutrinam as nossas ações, doutrinam as nossas emoções, a gente entendeu que para ser aceito não podemos errar. A gente tem medo, aprendeu a ter medo de errar, aprendeu a ter medo de cometer o erro, porém o erro é parte fundamental do nosso processo de crescimento. Eu participo de uma filosofia mental chamada melhora contínua, estados de melhora contínua. Ou seja, quando acontecer o erro, e pode ser que aconteça uma indisciplina sua durante esse processo, você tem 2 caminhos ali. Sofrer e deixar aquelas vozes de auto-julgamento vir na sua cabeça e dizer, olha, eu falei para você, não era nem para você começar porque eu sabia que não ia dar certo. Ou você tem um outro caminho que é aprender com o erro que se manifestou. Se você escolher aprender, você cresce. Se você não escolher aprender, corre-se o risco de você sofrer por mecanismo programado. Nosso mecanismo é programado para sofrer. Mas aí também isso é uma conversa que a gente pode ter um outro momento. Porque assim, quando tu traz isso, é mais ou menos dentro de um contexto. Amiga, não faz isso, porque isso não vai te fazer bem. Né? Ou, muito pelo contrário, quando chega, faz isso, porque isso vai fazer você criar novas expectativas de vida, vai fazer você prosperar e tudo mais. E mesmo quando a tua mente entende que isso é positivo, tu trava. Porque tu não tens um autocontrole daquilo do qual a pessoa está dizendo. Porque tu tá dentro daquela bolha. Às vezes tu não tem lastro também, Ramon. O Ramon faz quantos anos que você treina? Eu tô com 36 faz anos. 36 anos, só que a gente tinha dúvida aí da idade do Ramon. Tu começou a treinar com quantos anos? 16, 17. Tinha um motivo específico quando você começou o teu processo de treinar, assim, de modelar o teu corpo? O ambiente, né? O ambiente influenciou. No qual eu estava inserido, a gente, terceirão ali, a gente disputava muito essa questão de força física, e aí eu lembro que tinha um colega de sala que ele se chamava, o apelido dele era Pato. Ele era o mais forte. E aí com 17 anos ele já usava hormônio. E aí a gente queria o que ele faz e tal. E aí foi a primeira vez que eu fui na farmácia do João e eu apliquei a primeira Duratestola na minha vida, com 17 anos. Aí eu comecei a viver daquilo, porque o ambiente, as pessoas do quais eu estava conectado, viviam disso. Sim. E aí, obviamente, depois eu oscilei entre outros afazeres, outras prioridades, para me manter até aqui. Até que eu conheci o meu professor na faculdade, porque antes disso, a minha opção não era fazer educação física. Minha opção era fazer enfermagem, porque a minha mãe era enfermeira, e eu lembro que ela ganhava muito dinheiro.
naquela época, ela trabalhava, ela é funcionária do governo, né, do estado, então ela era bem remunerada, e isso pra mim, cara, dinheiro, aumento de dinheiro. E a minha irmã tinha recém começado no estágio de agronomia, e cara, minha irmã, para um estágio, ela ganhava muito bem. Falei pra mãe, vou fazer enfermagem, porque a mãe ganha bem, ou vou fazer agronomia, porque a Renê se formou, imagina quando ela se formar. Aí minha mãe falou o seguinte: Ramon, faz aquilo que tu ama. Aí eu falei: eu só gosto de jogar futebol. A mãe então vai fazer educação física. Eu assim, mas para ser técnico de futebol ali da escolinha? Ela: Ramon, faz o que tu gosta. Aí eu entrei na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, no segundo semestre, eu conheço um professor, Hudson Mafra. Hoje ele é da área do CrossFit e tal. Ele me levou para o segundo semestre para estagiar com ele em clínica, dentro da sala de academia, onde eu comecei a me apaixonar pela musculação. Aí ali, para seguir como profissão, foi onde eu entrei nessa área. Porque daí o meu ambiente estava muito direcionado para aquilo. Ótimo, então são 20 anos mais ou menos nesse processo, tá? Qual é o sentimento do Ramon de hoje, de 36 anos, pelo Ramon de 17 anos que começou a fazer a escolha? Perceba, vocês são a mesma pessoa. Sim. O Ramon de 36 e o Ramon de 16, vocês são a mesma pessoa, você não mudou de corpo, você transformou o seu corpo. Sim. Mas o eu não é mais o mesmo, porque você não pensa mais como aquele rapazinho pensava, certo? Qual que é o teu sentimento hoje, 20 anos depois, pela escolha que aquele Ramon fez lá? Eu faria tudo diferente. Se eu tivesse a consciência da qual eu tenho hoje, talvez eu mudaria o que eu fiz lá, mas eu não mudaria minha trajetória das escolhas para quais eu fiz. Porque te trouxe até aqui, né? Isso mesmo. Quando é me questionado sobre tudo que eu passei na vida, se eu mudaria algo, talvez eu só não faria as pessoas sofrendo das quais eu fiz. Agora, se tudo que eu passei, todas as vezes que eu caí, todas as vezes que eu me levantei, todas as vezes que eu me machuquei, me trouxeram até aqui para ter a vida que eu tenho, a família que eu tenho, eu passaria tudo novamente. E provavelmente a saúde física que você tem e o corpo que você construiu, né? Obviamente. Então, existe uma parte sua que é muito grata àquele rapaz pela escolha que ele fez, né? E vai ter uma parte de vocês daqui 90 dias que vai ser muito grata pela escolha que vocês fizeram no começo desses 90 dias, porque lá já vai ter outro eu, já vai ter uma outra parte sua que foi construída, que talvez até aqui você nem sabia que existia, e você pode dar uma chance amorosa para ela. Para ajudar a gente com a questão da autossabotagem, eu sempre digo, traga gentileza para o processo. Eu falo isso porque a autossabotagem, a grande maioria das pessoas, todo mundo tem um pouco em alguma área, né? Porque como é um mecanismo, assim como a procrastinação, como é um mecanismo também, então acaba que todo mundo tem um pouco em alguma área. Isso se torna um problema quando ela impede que você faça coisas que são importantes para você. E aí se começa a impedir, barrar você, aí sim, está se tornando um problema emocional. Então, a autossabotagem, durante muito tempo, ela foi a minha amiga frequente. E todos nós temos um pouco. E a coisa que eu mais fazia era julgar quando eu não conseguia, ou quando não funcionava do jeito como eu gostaria que funcionasse. Falei para você, algumas pessoas não têm lastro, não têm no que se basear. Por exemplo, você tem 20 anos de lastro agora. Então, se hoje você decide tomar uma decisão com relação ao que você faz, a sua estrutura física, é um pouco mais fácil por causa da história que você tem. Quem não tem essa história, ainda é uma terra de ninguém, eu não sei exatamente para onde eu estou indo. Então, a falta desse lastro também, ou seja, a falta de eventos positivos ou que me deram conquistas, também faz que a autossabotagem entre ali. Adição de gentileza no processo de autossabotagem. Seja gentil com você. Não dê vazão para as vozes que falam mal de você, sobre você mesma na sua cabeça. A palavra é algo que é sagrado, gente. É sagrado. Se a gente faz mal, falando mal dos outros, imagine a gente falando mal da gente mesmo pra gente. Então, se você alimentar essa voz que fala mal de você, que te chama de burra, que te chama de preguiçosa, que você é assim mesmo, que nada do que você faz dá certo mesmo, se você alimentar essa voz, o problema aumenta junto.
Mas se você for mais gentil internamente com você, respirar e aprender a dizer para ti, eu estou aprendendo, eu estou buscando, falar mesmo, falar com a sua boca, deixar o teu ouvido ouvir aquilo ali, eu estou aprendendo, eu estou fazendo diferente. E aqui o tempo aqui é muito importante, né? O gerúndio, vamos andar de mão dada com o gerúndio, né? O seu gerúndio. Eu estou aprendendo, eu estou fazendo. Esse eu estou demonstra para o seu sistema que você está em movimento. E que talvez hoje não tenha sido o melhor dia com relação ao teu propósito, com relação àquilo que você está buscando, mas que esse compromisso diário, ele se reinicia cada vez que você acorda. Porque às vezes a falha de um dia faz com que você queira desanimar de todo um processo. Só que quando você aceita que ele recomeça quando você acorda de manhã, então aquele dia tem a oportunidade de ser diferente, de fazer diferente. Entendi. E como que no dia a dia, dentro daquilo que a gente vive, dentro daquilo que a gente traz para a nossa rotina, como é que a gente consegue perceber que essa autossabotagem ela está presente nas nossas escolhas, na nossa tomada de decisão? E se for perceptível, como é que a gente pode mudar isso? Então, para a gente perceber qualquer coisa que está acontecendo com a gente, é importante que a gente esteja em estado de presença. O que é estado de presença? É integridade. A minha mente, meu sentimento, meu corpo, minha energia estão todos no mesmo tempo. Se eu estou fazendo alguma coisa, minha mente está no futuro ou no passado, então quer dizer que o meu corpo está num lugar, mas a minha mente está em outro. Então a gente não está presente naquilo que nós estamos fazendo. De uma forma mais prática, mais lúdica, assim, para o dia a dia, que eu acho que até a Thay comentou. Não estou com vontade de ir na academia. Por N motivos. Tá? Eu profundamente, eu não acredito em preguiça. Preguiça, que a pessoa é uma pessoa preguiçosa. Eu acredito que isso que a gente interpreta, porque preguiça é quando você fez todas as suas coisas do dia, e você chegou em casa e deitou no sofá, e agora você vai curtir um pouquinho, curtir esse momento. Agora, você ficar deitado lá na cama ou no sofá, com a tua mente gerando uma sensação de culpa, isso não é preguiça. Né? Isso é o sistema de autossabotagem ativo ali o tempo todo. Então, no dia a dia, a maior parte do tempo a gente não está presente nas coisas que a gente está fazendo. A gente está viajando pela nossa mente entre o passado e o futuro. Então, treinar a nossa presença, ou seja, eu estou aqui e agora, faz com que você tome mais consciência daquilo que está acontecendo nos seus bastidores internos. Você vai dar conta de ficar consciente de tudo? Provavelmente não, porque é muita coisa, mas é muita coisa mesmo. A galera aqui do 30 e pouco que eu falei, imagina, são 30 e poucos anos, 40 anos de construção de memórias. Esse eu que o sistema está tentando defender, ele é feito de memórias. É isso que nós somos feitos de memórias. Então lá no dia a dia, chegou aquele momento, não quero ir para academia. A desculpa, olha, ela é extremamente bem estruturada. É boa, né? É boa. A desculpa é incrível. E ela realmente, se tu escuta a desculpa que a gente ouve, provavelmente o Rude escuta. Todas também, elas fazem sentido. Mas muito sentido. Todas elas fazem sentido. Assim, ó, se bobear, tu se comove, só olha junto com a pessoa. Meu Deus do céu. Todas elas fazem sentido. Todas elas são verdade. Não, o trabalho que ela teve de pensar, desculpa, acho que foi maior do que já tinha feito. Já tinha feito. Exato. E daí o que acontece? No nosso projeto, como entra toda essa parte de treino, dieta, disciplina, como que a autossabotagem ela pode não intervir, mas se a gente pensar numa solução para ela, dentro de uma sessão de treinamento, eu preciso ir treinar, mas eu estou querendo me autossabotar. Eu preciso agora tomar, que é a grande dificuldade de muitas pessoas, tomar 3 litros de água. Parece que não vai. E aí começa a desculpa, mas se fosse para tomar 3 litros de chopp, tudo certo. O que seria isso? Prazer, né? Esse nosso cérebro aqui, a gente tem que ter cuidado com ele. Tá? Ele é altamente viciado, ele se apega a tudo quanto é coisa. Antes nós estávamos contando a história do café, né? Teve umas experiências aqui de ficar sem café, ficar doidona, pirada, irritada, né? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com esse cérebro aqui, porque ele é viciadão.
Tiraram o café do menino ali. Menino rude. Estressado. Bom, nem bom dia dá pra ter pra ele, tava horrível. A gente fez uma estratégia, né, de se ressensibilizar o receptor adrenérgico antes da meia maratona, porque a gente vai lá, para de usar estimulantes, cafeína, fica ali umas 2, 3 semanas para deixar o receptor bem sensível. E a hora que tu vai lá e toma o café, bate de um jeito, legal. Loucura. Tanto que a gente, na primeira parte, subindo a ponte, na subida, ele olhou pra mim, ô feio, tu tá subindo a 4,20. Eu falei, só olhei pra trás assim, ó, bateu, deu certo. E eu fui, entendeu? Mas por quê? Essa questão do café tem uma bioquímica, tem uma fisiologia provável, né? E a gente consegue entender isso. Tanto que tem pessoas que não tomam café sentem dor de cabeça. Tem outras que precisam tomar café pra cagar. Não, a minha mãe é muito disciplinada. A minha mãe, a barata, tomar café aí no banheiro. É incrível. Ela acorda, né, mulher? Ela já tá indo porque é verdade. A minha mãe é assim, ó. A barata acorda. Ela vai lá, prepara o café dela. Pega o cigarrinho dela, toma o cafezinho e cigarrinho e vai no banheiro cagar. Todo santo dia. Aí que vai falar que uma mulher dessa não é disciplinada? É disciplinada pra caralho, porque chove, faz sol, tá frio, tá calor, não importa. É sempre a mesma coisa. Agora, tira ela de casa, não caga. Não caga, toma o café, fuma um cigarro, mas não caga, porque saiu da zona de conforto dela, daquilo que pra ela é seguro. É seguro. Talvez seja o quê? Autossabotagem? É um tipo de... Porque se a gente interpreta de novo a autossabotagem como um mecanismo de defesa, sim. Ele tá defendendo. Vai que dá uma coisa ruim, cagar na casa dos outros. Pois é. Então tem esse ponto também. Eu não consigo, é verdade. É que o vício e o hábito, eles usam o mesmo mecanismo, só que a gente interpreta vício para aquilo que é negativo e te escraviza. A origem da palavra vício é escravo. E o hábito para aquilo que te beneficia e te ajuda a crescer. Mas profundamente, lá no inconsciente, o mecanismo, a forma como gira é o mesmo. É disciplina. É repetição, né? Na psicologia, Thay, na neurociência, na verdade, o hábito e o vício, eles atuam no mesmo receptor dopamérgico, né? Com algumas particularidades de cada um, e dizem que na psicologia que o vício, ele é um hábito descontrolado. Descontrolado. Porque o que acontece? Cara, tu tens o hábito todo dia, tu acordar. A minha mulher, ela acorda, vai lá, passa água no rosto, toma um café dela, vai no banheiro, toma banho e vai pra academia. Isso é um hábito dela. É um hábito. Tá, beleza. E aí, se o cara que faz o quê? Chega do trabalho todo dia toma uma cerveja, por que é um vício? Porque limita o crescimento. Exato. Porque o problema tá naquilo em que aquilo que ele faz gera. Exatamente, né? Ou seja, a consequência. Você saber se o hábito é o vício, você olha a consequência. Se é uma consequência que te degrina, é vício. Se você é uma consequência que ajuda você a crescer, se sentir melhor consigo mesmo e, quiçá, ainda contribuir com o ambiente onde você está, e aí a gente, pelo jogo de palavras, a gente define como hábito, né? No ponto do que fazer, como ficar consciente desse negociarada toda, gente. Como é que faz pra gente ficar presente se a nossa mente está viciada? Pensar nessas coisas. Naquele momento que começa a vir aquele roteiro, aquela narrativa do porquê que talvez hoje a gente não vai. Talvez hoje a gente está cansado, a gente merece, tem que ter cuidado com essa coisa de merecimento. Eu acho isso uma grande bolha de perda de tempo. Um pouquinho dos infernos. Porque na verdade o que você tem é conquista. O que você tem é conquista, né? Porque eu tenho isso aqui, porque eu mereço. Você conquistou isso. É uma conquista sua. Então, naquele momento em que esse diálogo, que essa narrativa interna começa a se moldar para tentar parar você, se você perceber, porque pode acontecer de você não perceber, mas eu tô lá, vamos supor que o meu horário de ir para academia é 8 horas da manhã. Eu tô lá na cama, não, acho que hoje vou deixar papai ir amanhã e tal, e tal, e tal. A pergunta que você pode se fazer ali. O meu eu do futuro, o que ele faria agora, nesse instante? O que aquela mulher lá, daqui 90 dias, o que ela faria agora? Ela iria rolar na cama?
Então essa é uma pergunta que ajuda você parar o mecanismo, porque se você não parar aquelas vozes, elas vão ficar blá, 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 e a forma de você parar elas é com perguntas, tá? Outra pergunta, por exemplo, que você pode fazer no instante que você está percebendo que está acontecendo aquilo com você. Se eu ceder a essa voz que não quer que eu vá, o que acontece comigo? Ela pode tentar contra-atacar você e dizer que não, que você vai se sentir melhor com a escolha que você está fazendo. Então, o questionamento daquilo que está vindo dentro da sua mente, questionar aquilo, quanto aquilo é real, é isso que eu quero? Se eu fizer isso aqui que essa voz está falando, se eu ficar em casa hoje ao invés de ir fazer um exercício físico, isso vai me aproximar ou vai me distanciar de quem eu estou me tornando, de quem eu estou me transformando? Aquela mulher, aquela que eu fecho o olho, eu vejo ela na minha mente lá, com 10 quilos a menos, com o glúteo bonitão aqui, o que ela faria agora aqui? Quem ela seria aqui nesse momento? Ela iria levantar e ir para a academia? Ou ela dizer, não, deixa para amanhã. Provavelmente não. Então, se eu não fizer, se eu não quebrar esse protocolo aqui, se eu não quebrar isso aqui que está acontecendo, aquela pessoa que eu estou me tornando vai ficar cada vez mais e mais e mais distante. Aprenda a olhar para a autossabotagem como parte também de quem você é, não como uma inimiga severa. Aí você pode fazer o seguinte, sei que pode parecer inclusive um pouco estranho para quem está assistindo, ou quem não tem contato com esse tipo de conversa que eu estou trazendo aqui, mas você pode colocar sua mão no seu peito e dizer, autossabotagem, eu te agradeço, gratidão pela tua preocupação, mas não, eu não estou em perigo. Não está acontecendo nada comigo. Porque ela quer te proteger. Porque ela quer te proteger. Né? Então, eu sinto que a minha missão hoje era transmitir consciência sobre isso. Entender que, lembre-se, sabote, sapato lá na máquina. Por que eles estavam jogando? Para parar a máquina, para melhorar as condições. Então, a sabotagem, quando ela aparecer, você tem que entender que você está tentando parar a máquina. Por quê? Questione-se, por que eu quero parar a máquina? Ah, porque eu estou cansada. Tá. Mas se eu ficar aqui parada, eu não vou continuar alimentando esse cansaço? Porque a gente sabe, é mais do mesmo. A pessoa que ela é sedentária, quanto mais sedentária ela é, mais sedentária ela é, mais sedentária ela é. Eu tenho isso por experiência própria. Eu não era uma pessoa sedentária, eu fazia atletismo, jogava, e eu fui ficando, e um dia eu estava entulhada de mim mesma dentro daquilo ali. Então, a percepção, começar a prestar atenção no que você pensa, no que você está pensando quando aquele desânimo vem. O que você está sentindo quando aquele desânimo vem. Não sei se eu estou indo muito longe, a gente está dentro do nosso horário. É isso mesmo. O que eu quero talvez trazer com a tua fala é porque, assim, acredito que todo mundo aqui já passou por um momento do tipo, Ramon, se eu for direto para casa, se eu sentar no meu sofá, eu não saio, eu tenho que ir direto para o serviço, ou isso. Existe ambiente, um cenário que favoreça a autossabotagem? Depende muito de como é a sua casa, né? Por exemplo, se a sua casa é um ambiente que no momento que você chega, porque casa você entende que você vai para casa quando você terminou de fazer as suas coisas. Então, sim. Já né? cria já cria a expectativa de que cheguei em casa, finalizei meu dia, agora vou descansar. A questão de ambiente, de ambiência, que a Thay também colocou bastante aqui pra gente, é só você imaginar. Imagina uma planta que você olha, ela tá lá no canto da sua casa, xoxa, capenga, anêmica, assim, aí não vai adiantar nada você chegar perto dela e dizer, planta, levanta, vamos que hoje você vai conseguir. Não, você tem que tirar ela daquele lugar, levar ela para ela receptar mais luz, colocar mais água nela, ou seja, você precisa trocar ela de ambiente, porque se ela permanecer só no ambiente que ela tá, nada vai acontecer, não importa o quão motivado você seja. Então, o ambiente, nesse caso, influencia muito, principalmente a casa. Então, se você já percebeu que chegar em casa é difícil depois sair, e aí, cara, é difícil para a maior parte das pessoas. E existe um padrão repetitivo para esses casos? Da autossabotagem? Existem os comuns, assim, que a grande maioria tem, né? Perfeccionismo, comparação. Para mim, o pior de todos é a comparação. Até vocês conversaram bastante. Queria ensinar um macetinho para vocês sobre comparação. Que é assim, ó, quem compara, para. Quem admira, mira.
Esse trocadilho de palavras na mente ajuda muito, tá? Então, se você quer saber se você está se comparando ou admirando, perceba o que você faz ao perceber aquela outra pessoa. Estou me comparando aqui, por exemplo, com a Mai. Se isso me paralisa, eu estou comparando. Agora eu estou te admirando. Se isso me motiva a ir lá e fazer melhor, então eu estou admirando. Essa é a diferença. Então, para mim, o padrão repetitivo mais forte nesse sentido é comparação, perfeccionismo, que é o medo de errar, que a gente já conversou sobre isso, é importante entender o papel do erro, que eu consigo citar aqui de cabeça para você, e a autodegradação, né? Ou seja, vozes no seu pensamento repetindo que você não dá conta, que você não vai conseguir, medo de não conseguir, e aí isso dispara muito, né, a questão da ansiedade. Acho que o medo de não conseguir, assim, ele é bem forte nas coisas novas que a gente vai tentar. E sabe o que a gente faz com medo de não conseguir? Não importa. Não importa se eu vou conseguir ou se eu não vou conseguir. Esse não deve ser o ponto de foco. Porque uma das coisas da procrastinação é um sistema de crenças que ele diz que eu tenho que ter certeza que vai dar certo para eu poder fazer. E a gente não tem nem certeza se a gente vai estar vivo amanhã. A nossa única certeza, qual que é a única certeza que a gente tem? Não, a certeza morrer, que né? vai acontecer contigo, vai comigo, vai morrer. a morte. Quando? Você sabe. Então a nossa única certeza é a maior incerteza ao mesmo tempo e a gente convive com isso aí todo dia, só que para fazer alguma coisa eu tenho que ter certeza que vai dar certo. Porque eu tenho medo que se não der certo eu fique frustrado, igual eu fiquei outras vezes. Então se a gente põe o nosso foco de que tem que dar certo, tem que dar certo, isso pode gerar também um mecanismo de autossabotagem. Eu não preciso trabalhar pela ideia de que tem que dar certo. Eu posso fazer o meu melhor hoje. Um ciclo de 90 dias, hoje, nesse dia aqui, nesse dia eu fiz o melhor que eu pude, eu fiz o melhor que eu consegui, hoje. Aí tira a gente dessa crença de que eu tenho que ter certeza que vai funcionar para eu começar a fazer. É uma forma de limitar também. Isso casa muito com uma frase que eu ouvi na semana passada, que era assim: o que faz você acreditar que você faria melhor em condições melhores se você não faz o seu melhor nas condições que você tem hoje? O que faz tu acreditar que eu vou ter uma melhor relação com os meus pais a partir do momento em que eu for morar em Florianópolis, lá perto do meu pai? Daí eu vou falar com ele todo santo dia. Mas daí quantas vezes eu ligo pro meu pai? Quantas vezes eu mando mensagem para ele? Por que eu estou esperando um momento ou um dia perfeito ou assim aquela coisa muito clara de que agora vai para eu fazer algo? É essa questão que tu bateu na tecla agora, se a gente mudar um pouco a visão, né? A galera tá esperando o quê? Tá esperando que haja o momento certo para tomar uma atitude, para que eu vou conseguir, eu tenho a certeza de que vai dar certo. Não se tem certeza de nada. É o e se, né? Aí tem muito e se. E se eu fizer assim, e se eu fizer assado? Tem uma crença no nosso consciente coletivo, por exemplo, que é o dia da mágica. A gente foi induzido a acreditar nesse dia da mágica. Como que é o dia da mágica? Um dia, eu não sei como, eu vou acordar e eu vou estar disposta a fazer tudo que eu fiz até hoje, em quase 40 anos de existência. Essa ideia, ela tá terrivelmente enraizada na nossa mente. Tem que ter muito cuidado. Ou o dia do Salvador. Ou seja, um dia vai chegar alguém que vai me salvar dessa mazela que eu mesmo me coloquei. Então, acho que o ponto importante é a gente trabalhar com a realidade. Existe um mundo ideal, existe um mundo real. O mundo ideal é o mundo das ideias. No mundo das ideias, tudo é perfeito. Porque quando a sua mente te mostra, e se você tivesse feito daquele jeito? Se você tivesse casado com aquele lá, não com esse aqui. Se você tivesse tomado aquela escolha, não essa aqui. Quando ele te mostra aquele caminho do e se, lá é tudo perfeito. É o caminho ideal. E esse caminho aqui é o caminho real, que tem as intempéries. Então,
a gente cai nessa cilada. Por quê? Por não saber. Por que a gente cai tanto na autossabotagem? Por não conhecer. Por não saber. Ah, porque eu sou preguiçosa, porque eu dou desculpa. Não. É porque eu não sei como o mecanismo funciona. Não tem como eu resolver uma coisa que eu não conheço. Não faz sentido. Você vai arrumar um problema do seu carro, do motor do seu carro, se você nunca fez um curso de mecânico na sua vida? Não vai. Então, por que a autossabotagem domina a maior parte das pessoas na maior parte dos projetos? Porque elas não sabem como que funciona. Então, além de todo esse processo que vocês estão fazendo com o Ramon, né, esse pontapé inicial que vocês deram, também busquem conhecimento por vocês, com live, com palestra. Inclusive, eu quero deixar uma indicação de um livro aqui. O nome do livro é Mindset. Se você procurar lá na internet, tem um cérebrozinho, e ela fala muito sobre isso, do empilhar novos resultados, né? O nosso processo de aprendizado e tal. Indico, tem audiobook para ouvir. Tem gente que, eu, por exemplo, eu não gosto muito de ler, eu gosto de ouvir. Então eu me sabotava, porque eu queria aprender um conteúdo, mas eu não conseguia prestar atenção no que eu estava lendo, até que eu descobri que se eu escuto, eu consigo absorver muito mais. Então, importante entender também o que faz sentido para você, porque no comparativo, mas lá para Mai funciona assim. Por que para mim não está funcionando? Porque você é outro ser humano, porque você tem outra história, e talvez para ti funcione de uma forma diferente. E trazendo essa bagagem que tu traz dentro de toda a tua experiência, desde quando tu se autossabotava, né, nessa parte continua sabotando, tá? Ainda faz com isso algumas coisas. Com excelência, tu faz ainda em algumas coisas. E o que você deixaria de recado para quem está nesse projeto, para quem está nos ouvindo, nos vendo, do que você aprendeu e que talvez você pudesse ensiná-los? Eu vivi. Se eu pudesse dizer algo para vocês com a minha experiência, eu faria tal. Acredite no poder do empilhamento do micro-resultado. Aquilo que você empilha de pouquinho em pouquinho, que você todo dia você faz um pouco. A velha história do 1%, por exemplo, se você fizer o seu 1%, em 90 dias vão ser 90%. Às vezes, ali, quando a gente está fazendo aquele 1%, parece que não tem sentido, parece que não está funcionando e para mim não está adiantando. Mas um dia você vai olhar para trás e vai perceber que sim, está funcionando. Por experiência própria, eu sou uma pessoa que eu tive sérios problemas com depressão. Então, durante muito tempo, eu precisei trabalhar terapeuticamente a depressão. Eu tive problema com dependência química, transtorno de ansiedade. E chegou uma hora que eu falava pro meu terapeuta, eu dizia, cara, não funciona, é mentira. Eu, terapeuta, tá, gente? Eu dizia pro meu terapeuta, é mentira, não funciona. A gente tá só iludindo as pessoas porque não tá funcionando. Eu continuo me sentindo mal, eu continuo sentindo a depressão me pegar. Até me emociona um pouco falar sobre isso. Porque ele dizia pra mim, continua que vai funcionar. Continua que vai funcionar. Não importa o quê. Nesse caso, nesse projeto aqui, especificamente com o corpo, continue, vai funcionar. Porque a desistência é a maior garantia de que não vai dar certo. Mas se você persistir, se você insistir, e a gente tem que ter cuidado entre persistência e teimosia. Se tem uma coisa que está fazendo mal e a gente não abre mão, é teimosia. Se é uma coisa que a gente está fazendo, mas que nos faz bem, mesmo que a gente não tenha muita vontade, é persistência. Acredite no poder do microempilhamento do resultado na vida de vocês. Vocês só chegaram aqui onde vocês estão hoje porque vocês empilharam uma quantidade de memória sobre vocês mesmos. Continue empilhando esses resultados. Vai funcionar. E isso eu garanto por experiência própria. Assim como 10 meses atrás, eu estava extremamente sedentária, eu consegui quebrar esse processo fazendo um pouquinho por dia, o que está me deixando mais pronta para encarar o Ramon. É porque, sério, gente, as minhas amigas que fazem o processo do Ramon, é quase uma seita do Ramon. Elas dizem assim, cara, se for para alguém fazer esse processo, faz com o Ramon. Não, tu tem que ir lá no Ramon para ele fazer. E aí isso assim, e se ele me botar na parede, autossabotagem, e se eu não der conta, e se eu começar a desistir? Aí veio o convite deles, até pensei em participar do projeto,
falei com a Aline e tal, vamos entrar no projeto. Naquela semana eu tinha uma viagem para Florianópolis para fazer e ia ficar uma semana lá. Aí eu pensei lá dentro comigo, não, eu não vou entrar agora, porque eu vou viajar, né? Aí vou viajar, vou ficar uma semana fora, eu não quero começar e parar. Na verdade, assim, eu realmente sou uma pessoa muito comprometida quando eu boto a cara para fazer alguma coisa. Se eu não vou dar o luxo, não quero começar e parar. Passado alguns dias, eu nem fui para Florianópolis, porque a viagem não rolou. Eu nem fui junto com o projeto e passou alguns dias para eu me dar conta, tipo assim, putz, aconteceu de novo. E é isso que eu tô falando sobre a gente não ter muitas vezes consciência sobre o que tá acontecendo. O que eu fiz no momento que eu percebi? Eu percebi aquele dia que eu fui lá gravar. Aí tu me trouxe uma palavra e eu disse assim, puta merda, cara, isso foi meu sistema que fez isso comigo. Não deu essa permissão, eu não dei essa permissão para fazer essa escolha. Vocês deram a permissão, vocês fizeram a escolha. Passou uns dias e eu percebi. Depois que eu percebi, a primeira coisa que eu me falei foi, eu aceito. Eu aceito que isso aconteceu e aceito fazer diferente. Vai ser amanhã, vai ser semana que vem, eu ainda não sei. Mas eu escolhi fazer diferente. Então, aquele pouquinho que eu consegui quebrar meses atrás, dia a dia, me leva agora, me cria, está começando a criar mais energia, mais motivação para eu subir um próximo nível e treinar diretamente com o Ramon. Bom, essa é a Jéssica de Jesus, né, a nossa terapeuta. Primeiramente, também agradeço, né, por tu ter aceitado o nosso convite mais uma vez, por tu estar presente, contribuindo com todos que aqui estão e, de uma forma depois indireta, com que terão acesso a esse conteúdo. Dizer que tu trouxe para nós vários gatilhos, vários insights, e acho que muitos irão se questionar daqui para frente quando eu queria ficar em casa, né? Tem que trabalhar, entendeu? A Valéria, né? Hoje eu conversei com ela. Então, tu trouxe para nossa realidade, talvez, a falta de como nós, ou melhor, tu trouxe para nossa realidade o que nós devemos fazer quando faltar conosco a autorresponsabilidade. Uhum. Porque cuidar de nós mesmos é o ponto fundamental. Isso. A autorresponsabilidade. Isso. E quando a gente se compromete em nos tornarmos melhores, todo dia a gente faz um pouco, e todo dia um pouco, até que nós chegamos onde nós queremos. Então, eu te agradeço por estar presente, por trazer todo esse conhecimento. Espero que não seja o nosso último encontro, já que tu, né, tá trabalhando para vir trabalhar comigo. Então, seja bem-vinda ao projeto, agora de forma íntegra e franca, né? E saiba que a porta sempre vai estar aberta para ti, quando tu quiser visitar a nossa casa, que hoje muitos daqui estão na Seven, entendeu? E trabalhar conosco e fazer parte do time. Agradeço, tá? Sou grata gente, também. Salve de palmas.